Olá, povo de Deus, quarta-feira da primeira semana do tempo comum, 12 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro de Samuel 3, de 1 a 10, 19 a 20 e Marcos 1, 29 e 39. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor o chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Hoje, para nossa reflexão, vamos contar com a colaboração do nosso irmão luterano Gerson Correia de Lacerda, que nos ajuda a situar o texto de hoje, que aponta para um período histórico de profunda e intensa crise. Diz ele: o texto de hoje refere-se a um dos períodos mais críticos da história de Israel. Tinha ficado para trás o tempo da libertação do Egito e da peregrinação rumo à terra prometida, sob a liderança de Moisés. Também havia ficado para trás o tempo da conquista parcial da terra de Canaã, sob a liderança de Josué. O povo de Israel vivia disperso e sem unidade na terra de Israel, ocupada também por outros povos que os atacavam e os oprimiam. Sem estrutura de governo e administração, os israelitas dependiam do surgimento de líderes carismáticos que os uniam temporariamente no enfrentamento a adversários poderosos e na administração da justiça. Mas a situação era tão caótica que o livro dos Juízes termina com as seguintes palavras: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. A crise, porém, não era somente moral, política, social e econômica. Era também uma crise de caráter espiritual. É isso o que podemos constatar quando o texto bíblico afirma: naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras.
A crise espiritual não se limitava ao silêncio quase total de Deus. Ela também se manifestava na prática da liderança religiosa dos israelitas. Era o caso do que ocorria com a família de Eli, sacerdote do Senhor em Silo, um dos locais de adoração das tribos de Javé, onde estava guardada a Arca da Aliança. Segundo o texto bíblico, os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Nesse contexto, Deus suscita um novo profeta, o último juiz de Israel, o jovem Samuel, cuja vocação é narrada hoje, mostrando que ela se deu como um processo com as diversas chamadas de Deus e o discernimento que vai crescendo, contando com a ajuda do velho sacerdote Eli, que já sofria de deficiência visual. Ele ensina a Samuel a resposta que se deve dar quando se ouve o chamado de Deus. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Marcos 1, 29 e 39. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol, e levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. Foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Estamos nos inícios do Evangelho segundo Marcos, que já nos apresenta Jesus como um curandeiro e exorcista. Mas, surpreendentemente, o relato da cura da sogra de Pedro é diferente do relato do mesmo episódio em Lucas e Mateus, onde temos Jesus praticando exorcismo. Aqui não. Em Marcos a cena é muito interessante. Jesus apenas segura as mãos da mulher e a ajuda a levantar-se. O verbo usado aqui é o mesmo que se usa na cena da ressurreição, levantar-se. E uma vez curada, ressuscitada então para a vida, a sogra de Pedro imediatamente se pôs a servi-los. Curada para servir. Na verdade, todas as curas de Jesus tornam as pessoas beneficiadas, aptas para o serviço, para exercer sua cidadania. A expressão hiperbólica, a cidade inteira reuniu-se em frente da casa, é um recurso da narrativa para mostrar que a fama de Jesus crescia rapidamente. Importante também observar que Jesus não ficava esperando o resultado triunfal de suas ações. Depois de inúmeras curas e exorcismos, Jesus foi rezar no lugar deserto. Estar a sós com o Pai será uma prática constante de Jesus, pois é aí que ele se abastece de força para dar continuidade à missão de anúncio do reino. Porém, era de madrugada, ainda estava escuro, quando os discípulos passam a procurar Jesus, deixando claro que o sucesso de sua ação não lhe interessa.
A afirmação dos discípulos, todos estão te procurando, Jesus responde que é preciso pregar também em outros lugares. Para os discípulos, depois de tantas curas e exorcismos, bem que Jesus podia ficar ali naquele lugar, atendendo a outras pessoas e recebendo o lucro da sua missão. Jesus, porém, tinha outra perspectiva. Era preciso ampliar sua missão por toda a Galiléia. Samuel e Jesus, duas lideranças do povo de Israel. O primeiro se tornou um grande profeta reconhecido por todos. O segundo foi rejeitado, mas tornou-se a pedra angular da construção de nossa vida de cristãos. Um beijo no seu coração.